Este podcast é uma gentileza do cartório Fujivara 43 3343 4645, Londrina, Paraná. Olá, sejam bem-vindos ao final de semana. Já é sexta-feira, 28 de janeiro de 2022. Hoje a cor litúrgica é o branco, porque a igreja celebra a memória do grande doutor da igreja, Santo Tomás de Aquino. E é justamente dele o pensamento que pode nos ajudar e muito neste dia. Ele dizia assim: 3 coisas são necessárias para a salvação do homem: saber o que deve crer, saber o que deve desejar e saber o que deve fazer. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que tornaste Santo Tomás de Aquino um modelo admirável, pela procura de santidade e amor à ciência sagrada, dai-nos compreender seus ensinamentos e seguir os seus exemplos. Amém. Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É fantástico ver Jesus sempre se renovando. Ele busca na vida e nos acontecimentos elementos e imagens que possam ajudar as pessoas a perceber e experimentar a presença do reino. No Evangelho de hoje, mais uma vez, ele conta 2 pequenas histórias que acontecem todos os dias na vida de todos nós. A história do grão que cresce por si mesmo e a história do pequeno grão de mostarda que cresce e se torna uma árvore de considerável tamanho. O agricultor que planta conhece o processo: semente, broto, folha, espiga, trigo. O fazendeiro sabe esperar. Ele não corta o trigo antes do tempo, mas ele não sabe como a terra, a chuva, o sol e a semente têm essa força para fazer uma planta crescer do nada até a frutificação. Assim é o reino de Deus. É um processo. Existem estágios e momentos de crescimento. Acontece com o tempo, produz frutos na hora certa, mas ninguém sabe explicar sua força misteriosa. Ninguém domina isso. Só Deus. E a história do pequeno grão de mostarda que cresce? O grão de mostarda é muito pequeno, quase uma poeirinha, mas cresce e eventualmente os pássaros fazem seu ninho em seus galhos. O reino também é assim. Começa muito pequeno, cresce e estende os ramos. A parábola deixa em aberto uma pergunta que mais tarde será respondida no Evangelho: quem são os pássaros? O texto sugere que se trata dos pagãos que não podiam entrar na comunidade e participar do reino. Mas por que Jesus ensina por meio de parábolas? Jesus conta muitas parábolas.
tudo retirado da vida das pessoas. Assim, ele as ajudou a descobrir as coisas de Deus na vida cotidiana, uma vida que se tornou transparente. Porque o extraordinário de Deus está escondido nas coisas comuns do dia a dia. As pessoas entendiam as coisas da vida. Nas parábolas, elas recebem a chave para abrir seus significados e encontrar os sinais de Deus. Santo Tomás de Aquino, aliás, ele é o padroeiro das escolas públicas, dos estudantes e dos professores. Ele nasceu em 1225, na Campânia, em uma família feudal italiana. Ingressou no mosteiro beneditino de Monte Cassino aos 5 anos de idade, dando início aos estudos que não pararia nunca mais. Ainda jovem, mesmo com a resistência da família, fez-se dominicano. Em Paris estudou com o grande santo e doutor da Igreja Alberto Magno. Depois se tornou conselheiro dos papas Urbano IV, Clemente IV e Gregório X, além do rei São Luís da França. Também lecionou em grandes universidades de Paris, Roma, Bolonha e Nápoles, e jamais se afastou da humildade de Frei, da disciplina que cobrava tanto de si mesmo quanto dos outros e da caridade para com os pobres e doentes. Grande intelectual, vivia imerso nos estudos, chegando às vezes a perder a noção do tempo e do lugar onde estava. Sua norma de vida era o seguinte: oferecer aos outros os frutos da contemplação. Sábios e políticos tentaram muitas vezes homenageá-lo com títulos, honras, dignidades, mas Tomás sempre recusou. Tomás de Aquino morreu muito jovem, sem completar os 49 anos de idade, no dia 7 de março de 1274. É padroeiro das escolas públicas, como eu disse, dos estudantes e professores, e a nossa oração pedindo a intercessão de São Tomás de Aquino é justamente para esses profissionais. Deus de amor e bondade, dai-me pela intercessão de São Tomás inteligência e a facilidade do estudo, a profundidade na interpretação e uma graça abundante de expressão. Fortificai meu estudo, dirigi o meu curso, aperfeiçoai o seu fim, vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que viveis nos séculos dos séculos. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom final de semana. Se cuida.